Paz, Senhor, aos irmãos. Hoje eu quero falar de um texto que talvez vai gerar um pouco de polêmica, mas a intenção aqui não é atacar igrejas nem pessoas, mas trazer um pouco de conhecimento, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas seguindo falsos mestres, falsos pastores, mercenários, falsos profetas, por desconhecer a palavra de Deus. Então, o primeiro conselho, leia a Bíblia. Segundo, ore a Deus para que você não seja enganado. Deus me despertou no meio de uma igreja onde pregava a teologia da prosperidade. A partir da hora que eu orei, usando esse versículo que eu tinha lido da Bíblia muitos anos antes, onde Jesus disse que muitos viriam em nome dele e, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, ore a Deus. Deus é um pai que não quer ver os seus filhos enganados, né, na mão de mercenários, na mão de falsos pastores. Não que não exista pastores verdadeiros, porque tem, não são a grande maioria são mercenários e falsos, mas existe uma minoria de homens e mulheres de Deus que realmente estão pregando o Evangelho e querendo que você seja salvo e conheça Jesus, assim como aconteceu com eles e comigo, né? Mas tem que ter cautela, né? E buscar a direção de Deus para que você não caia na mão de um desses. O versículo que Deus tinha me mostrado uma década e pouco antes de Deus me dobrar, diz assim, Mateus 24, versículo 4, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Para alguns parece até bobagem, né? O Henri Cristo aqui, brasileiro, se não me engano agora ele está lá para os lados de Brasília, ele diz que é quem? Ele diz que é Jesus na Terra, Jesus reencarnado, o Filho de Deus. Ou seja, ele está dizendo que ele é o Cristo. Então a Bíblia diz que surgiriam o quê? Falsos cristos. Então o Henri Cristo é um falso Cristo, né? Mas por incrível que pareça, ele conseguiu seguidores. E ele não é o único pelo mundo. Hoje deve ter uns 5 ou 6 semelhantes a ele, talvez no jeito de se vestir ou no jeito de falar, alguma diferença, mas todos dizendo que também são Jesus. Mas Jesus não falou que existiria só falsos cristos. Ainda em Mateus 24, versículo 11, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, de antemão, Jesus já alertava que surgiria falsos profetas, né? E a Bíblia também, João 10, Jesus também fala, né, de mercenários, de falso pastor. O apóstolo Paulo fala também em outros textos. Em 2 Pedro 2, 3, ele diz que com palavras fingidas farão de vós comércio. O que é uma palavra fingida? Uma palavra falsa. Não é uma pregação 100% bíblica. Eles usam textos da Bíblia, mas distorcem partes para fazer comércio em cima do povo de Deus. Não estou botando a culpa nas pessoas que estão lá, porque muitos estão lá enganados, né? São meninos na fé, pessoas às vezes com pouco conhecimento bíblico, assim como também foi assim que eu cheguei nesses lugares. Mas a partir da hora que eu comecei a orar a Deus, para Deus não deixar eu ser enganado, porque eu me lembrei desse versículo que Jesus tinha falado, que muitos viriam em nome dele. Então, muita gente anda por aí com a Bíblia na mão, dizendo que é de Deus, que serve Deus, que crê em Deus, que fala em Jesus também. Só que se você se aprofundar na palavra, buscar a direção de Deus, para não ser enganado, para realmente você estar obedecendo a palavra de Deus, aos poucos você vai descobrir que nem todo mundo é de Deus, por mais que esteja com a Bíblia na mão. Então, cuidado, leia a Bíblia, ore a Deus pedindo para que Deus te dê clareza de entendimento, porque Deus, como um pai, como eu falei antes, um pai não quer ver seus filhos no engano. Deus não quer ver nós nos perdendo aqui. E Jesus deixa claro que, se possível, eles enganarão até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que Deus escolheu para serem salvos. Então não seja enganado, leia a Bíblia, ore a Deus, peça para Deus te mostrar quem serve a Deus e quem não serve, quem realmente está pregando a palavra de Deus e quem não está. Mas o princípio é começar a ler a Bíblia para descobrir o que a palavra de Deus fala sobre Deus, sobre Jesus, o que realmente é a palavra de Deus, o que não é, quando você ouve alguém pregando. Porque só assim você vai saber, quando vê alguém pregando, se aquela pessoa prega é de Deus ou não é.
e o contexto da igreja onde você congrega, porque a igreja também mostra, né, dependendo do que tem dentro, se ela é de Deus ou não é. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?